Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de história? Eu sou o professor Macari e hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. Vamos analisar um pouquinho essa primeira parte aqui. Primeiro, vamos entender que em 1943, quase ao fim da Segunda Guerra Mundial, os países aliados se reuniram na Conferência de Yalta para discutirem a reorganização do cenário político e econômico do pós-Segunda Guerra. Ou seja, já estavam ali determinando o final da guerra, o desfecho. Churchill, então, representando a Inglaterra, Roosevelt, os Estados Unidos e Stalin, a União Soviética. A Guerra Fria ela pode ser marcada oscilando as datas. Nós podemos marcar de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a 1989, quando temos a queda do Muro de Berlim. Ou se não, em 1991, quando se existe a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As duas superpotências, Estados Unidos, capitalista, economia de mercado, consumismo e democracia, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, comunista, economia planificada, coletivismo e partido único, no caso o Partido Comunista, elas buscavam então arregimentar aliados em busca de hegemonia mundial por meio de acordos econômicos e militares. É uma guerra com uma base muito forte nas ideologias capitalistas e comunistas. O termo Guerra Fria se dá pelo fato de não ter tido conflitos diretos entre essas duas grandes potências. Não quer dizer que não houve grandes guerras. Os conflitos ocorriam de forma indireta com o apoio dessas potências às guerras promovidas por seus aliados. As características fundamentais da Guerra Fria são disputa tecnológica, corrida armamentista, corrida espacial, espionagem, busca de aliados, conflitos regionalizados e também difamações. Usando o cinema, a televisão, os jornais, as propagandas e até mesmo as histórias em quadrinhos, divulgou-se campanhas valorizando o estilo de vida americana. Na verdade, isso acontecia também no lado soviético. O contexto da Guerra Fria, o mundo, na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, teve-se então ali a Conferência de Yalta, que determinou ali a criação da ONU. A ONU foi fundada em 1945, na cidade de São Francisco, com 51 países a princípio. Hoje é uma organização constituída por governos na maioria dos países do mundo, com mais de 190 países aliados ao todo. Os principais objetivos da ONU é a defesa dos direitos fundamentais do ser humano, garantir a paz mundial, tentando evitar o conflito armado, buscar mecanismos que promovam o progresso social das nações, a criação de condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Ainda em 1945, houve a Conferência de Potsdam, que cuidava da questão da divisão dos territórios, então, dos perdedores da guerra. Houve a divisão, então, da Alemanha e a sua capital em 4 partes. Nós temos ali a divisão da cidade de Berlim, uma parte então fica para o lado soviético, comunista, e a outra parte é dividida entre Estados Unidos, Inglaterra e França, que eram capitalistas. Toda a Alemanha, na verdade, ela foi dividida também. Tinha a República Federal da Alemanha, que era da Alemanha Ocidental, que ela tinha uma linha capitalista. Ela ficou sob a influência dos Estados Unidos, Inglaterra e França. E tinha a República Democrática Alemã, que era, na verdade, a Alemanha Oriental, sob influência comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A cortina de ferro, Churchill, na verdade, da Inglaterra, utiliza a expressão cortina de ferro em 1946 para fazer uma referência à divisão política e ideológica que separa a Europa oriental comunista, sujeita às influências da União Soviética, onde os partidos comunistas ascendem ao poder, e a Europa ocidental, liberal e capitalista, influenciada pelos Estados Unidos, que procuram impedir a expansão do comunismo. Integrada então pelas repúblicas europeias da União Soviética, vários países ali eles fazem essa cortina de ferro que na verdade cercam então toda a região ali da União Soviética. De certa forma era uma proteção que ela tinha ali para futuros ataques que poderiam ocorrer.
O mundo então passa a ser bipolarizado, ou seja, de um lado nós temos a polarização do comunismo e do outro lado a polarização do capitalismo. A doutrina Truman, promovida pelos Estados Unidos, garantiria a liberdade dos países que desejassem resistir à dominação comunista. Também existia o Plano Marshall, que era uma espécie de plano econômico para a reconstrução da Europa e também financiar que o comunismo não crescesse em países que desejassem ser capitalistas. Do lado comunista, nós tínhamos o Cominform, era uma agência comunista de informação. Ela coordenava a expansão do movimento comunista em todo o mundo. A ideia, é claro, é implantar o comunismo no mundo. E o Comecon, que era uma espécie de conselho econômico de assistência mútua, uma versão soviética do Plano Marshall, um plano econômico de integração comunista para o desenvolvimento de países que desejassem aí a ideologia comunista. A Guerra Fria incentivou como nunca a pesquisa, o desenvolvimento de armas, a corrida armamentista implicava também em uma estratégia de dominação. A corrida armamentista ela tinha vários objetivos ali, né? A preocupação, por exemplo, em intimidar o inimigo pelo desenvolvimento de armas nucleares. Por exemplo, a descoberta da bomba atômica. Os Estados Unidos ela faz essa descoberta em 1945. Na sequência, em 1949, a União Soviética também desenvolve a bomba atômica. Logo após vieram as bombas de hidrogênio, mais poderosas que as atômicas, desenvolvidas a partir de 1949 pelos Estados Unidos, e a União Soviética também em 1953 já estava desenvolvendo essas bombas poderosíssimas de hidrogênio. Elas são capazes de destruir o planeta centenas de vezes. Provocaram um medo dos líderes da Guerra Fria em usar essa tecnologia e assim foram utilizadas como forma de impressionar o inimigo. Uma maneira ostensiva aí de impressionar, então, o seu opositor. Foi criada em 1949 também a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Na verdade, era uma aliança militar composta apenas por países ocidentais capitalistas, liderada pelos Estados Unidos. O objetivo era a instalação de bases militares em vários pontos do globo. Também em 1955, houve a aliança militar composta por países socialistas do leste europeu, liderada pela Rússia. Teve fim em 1991 com o fim da União Soviética. Chamava-se o Pacto de Varsóvia, enquanto dos capitalistas chamava-se OTAN. Quanto ao Pacto de Varsóvia, o objetivo era compartilhar tecnologia de guerra para um possível conflito futuro com os Estados Unidos. A corrida espacial, então, ela tinha como objetivo a exploração espacial, que começou com o lançamento do satélite artificial Sputnik 1 pela União Soviética em 1957. Era uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética para conquistar a tecnologia aeroespacial com fins, é claro, militares. Conquistar o espaço significava estar em vantagem estratégica para a espionagem, a comunicação e até mesmo armas que seriam disparadas da órbita terrestre, por exemplo. O objetivo era exercer o domínio sobre o cosmos e, por consequência, controlar o planeta Terra. A União Soviética, em 1957, então, ela coloca em órbita o primeiro ser vivo terrestre, a cachorra laica Krudiava, chamada como Crespinha. Morreu em órbita após 7 horas de voo em órbita da Terra. Em 1961, também, a União Soviética enviou o primeiro homem ao espaço, o russo Yuri Gagarin. No entanto, os Estados Unidos, em 1958, criou a NASA e colocou o primeiro satélite dos Estados Unidos, a Administração Nacional Aeronáutica e do Espaço. Isso significa o termo NASA. É uma organização, uma agência do governo dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Essa frase ficou bastante famosa. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Neil Armstrong, então, chega finalmente em 1969, agosto de 1969, à Lua, conquistando aí, então, o satélite natural, né? Um passo muito importante para essa corrida armamentística conquistada aí pelos Estados Unidos da América.